Bom dia. Pessoal, acho que a maioria me conhece, sou o Alexander, eu coordeno junto com o Gustavo a Cervejaria Experimental da Agrária. E a gente vai hoje apresentar na prática algumas técnicas, principalmente aí, sobre os novos produtos que estão, vamos dizer assim, bombando no mercado, né? Ou seja, os produtos que não só a geração nova, mas os de mais idade também estão procurando ou consumindo mais no momento. Pessoal, nós assistimos várias palestras aqui e percebemos que o consumo, a forma de se consumir a cerveja mudou, né? Entre os jovens, inclusive nos adultos já com idade mais avançada, né? Entre os jovens, pessoal, os jovens no momento acham cafona beber cerveja. Essa foi uma pesquisa global que aconteceu e realmente a maioria considera tomar cerveja coisa de tiozão, né? Apesar de nós dois sermos magrinhos, os jovens têm aquela imagem do bebedor de cerveja barrigudo, né? Já meio com pouco cabelo, né? Então eles acham coisa cafona, né? Esse é um fato, né? As pessoas, elas gostam do gosto de cerveja, mas não estão mais interessadas no álcool. Isso é um fato. A questão do movimento, dos negócios, a velocidade das informações, ninguém mais está tão interessado no álcool e sim no gosto da cerveja, né? Muito preocupados com a saúde, né? A questão caloria, a questão álcool, depressão, obesidade, né? Isso está muito forte no momento, né? Pessoal muito interessado, pessoal, em cerveja sem álcool e normalmente não só isso, que já não é mais novidade, mas sim enriquecidas com algo mais, ou seja, cervejas multifuncionais, cervejas enriquecidas com vitamina, cerveja enriquecida com proteína, né? Há um interesse muito grande nesse sentido. Cervejas aromatizadas, né? Com sabores aí de pêssego, de abacaxi, né? Infelizmente é a situação, é a realidade. Os jovens gostam muito de cervejas aromatizadas e vocês devem ter acompanhado aí cervejarias de grande porte lançando cervejas com aromatização intensa, né? E nós vamos focar também, pessoal, em cervejas que não são cervejas, na verdade, produtos que são feitos com insumos cervejeiros, mas não tem álcool. Ou seja, nós podemos doutrinar talvez até menores de idade a começarem a gostar do gosto de cerveja ou de algo parecido com cerveja. Bom, vamos lá. O que eu queria citar, o que eu queria falar é o seguinte, pessoal, vamos parar de reclamar dessa nova geração e dessa nova tendência de consumo. O que nós precisamos fazer no momento é nos adaptar para essa nova realidade. E o mais interessante de tudo, gente, não é nos adaptar, mas ganhar dinheiro com isso. É uma ótima oportunidade no momento para nós profitarmos disso. Por quê? Essas cervejas, pessoal, produzidas de uma forma correta, elas têm um custo menor. Elas são mais baratas de se fazer. Elas inclusive fazem o consumidor beber mais, né? Ele vai beber, se ele estiver empolgado, ele vai beber o dobro de uma cerveja alcoólica. Ela tem um custo mais baixo, o cara bebe mais e você pode vender ela com um preço já diferenciado, até maior do que uma cerveja alcoólica. Então, para nós é um mar, é um mar tranquilo, né? Nós precisamos parar de reclamar dessa nova geração e sim entender que eles podem ser um baita cliente nosso. E é isso que nós queremos mostrar hoje. Pessoal, o que a gente quer dizer com essa frase? Nós já erramos muito na Experimental. Nós estamos há muito tempo nessa caminhada de tentar trazer para vocês o que existe de tecnologia, né? De tecnologia nova, de técnicas novas. Então nós já fizemos testes, erramos bastante, mas no momento nós temos uma batelada de técnicas que podem ajudar vocês no processo, né? Nós vamos tratar hoje, pessoal, como fazer passo a passo uma cerveja sem álcool. Hoje, perfeita é um exagero, mas assim, uma cerveja sem álcool
agradável e dentro do padrão do que as pessoas hoje desejam. Nós vamos falar de cerveja ultra light, um highlight, ou seja, best seller no momento, né? Low carb, sem glúten, né? E nós vamos tratar de um assunto que até então não foi explorado no Brasil e está bombando. Tem produtos ali para degustar, que são as bebidas à base de insumos cervejeiros, ou aqui no caso, base de mosto, aromatizadas, sem álcool, pegando até um público maior, idosos e menores de idade, né? E vamos falar também sobre água lupulada com os produtos novos de apresentações que nós já tivemos no congresso esse ano. Bom, o fato é o seguinte, pessoal, quem tem cervejaria e restaurante ou pub já sabe, tem que ter pelo menos uma cerveja sem álcool no tap. A opção de vocês hoje é comprar uma cerveja sem álcool das grandes marcas, ou, que eu acho mais nobre e mais elegante, vocês terem a sua própria cerveja, não é? Né? Nós já fizemos na Experimental um antagonismo muito grande. Nós já fizemos Barley Wine sem álcool, nós já fizemos Triple sem álcool, né? Fizemos Catarina Sour sem álcool. Todas cervejas muito elegantes, com técnicas afinadas, mas tudo é possível. A produção de cerveja sem álcool é uma porteira aberta, todos os estilos podem ser feitos. Bom, quais são os desafios de uma cerveja sem álcool? Agora eu estou focando na cerveja sem álcool, tá? Pessoal, o maior desafio é garantir o teor alcoólico abaixo de 0,5, né? Porque existe a zero álcool, pessoal, zero álcool, limite tolerável legal é 0,05 volume. Cerveja sem álcool tolerável legalmente é 0,5%. Né? Isso é a categoria sem álcool. Então não confundam 0 com 100. Então nós estamos falando aqui da sem álcool. Garantir então abaixo de 0,5, esse é um desafio. Minimizar o teor de mosto. Esse é o nosso desafio maior na produção de cerveja sem álcool. É tirar aquele sabor de mosto. A famosa pioneira no mercado cervejeiro sem álcool no Brasil foi a Kronenbier. Lembram? Os mais velhos aí lembram. Foi um desastre. Na verdade, ela na época foi um desserviço para a cerveja sem álcool, né? Porque ela tinha um sabor de mosto muito intenso, né? E o pessoal pegou trauma e passou isso para as outras gerações, né? Nós temos o outro desafio é não agregar dulçor na cerveja. Uma cerveja sem álcool doce também não tem drinkability. E apresentar estabilidade organoléptica. A organoléptica é tudo que a gente sente. O barulho, o sabor, o cheiro, a cor, né? Então nós temos que torná-la com cara de cerveja, né? Tudo isso é o desafio de uma cerveja sem álcool. Pessoal, passo a passo agora, e nós vamos quebrar consultor agora que cobra para fazer receita, porque nós vamos passar realmente os detalhes para vocês poderem fazer uma cerveja sem álcool muito boa, né? Não digo que seja ultra boa, porque a cada semana a gente tenta inovar, né? O mercado está fervilhando e a quantidade de produtos, de insumos que vem sendo lançados para cerveja sem álcool é brutal, né? Mas no momento nós vamos apresentar o que tem de melhor no mercado. Bom, pessoal, que maltes utilizar numa cerveja sem álcool? Nós já fizemos testes com diferentes composições de malte. Vou dizer para vocês, no nosso caso brasileiro, o melhor é usar ou malte Pilsen, de preferência com a marca Agrária, lógico, mas nós tivemos um efeito sensacional com o Pilsen Agrária Extra Claro. E aí eu vou explicar por quê. O Extra Claro, ele tem uma questão aromática muito sutil. E vejam bem, o nosso desafio é fugir do sabor de mosto. Então o Pilsen Extra Claro, ele tem um sabor muito suave e ele se presta então muito para esse tipo de produto, né? Porque ele tem pouca formação de reação de Maillard, poucos aldeídos Strecker, né? Os aldeídos Strecker são aminoácidos associados a dicarbonilas, né? São o tal dos aldeídos Strecker que dão ao mosto o sabor de mosto. Pessoal,
apesar de as bibliografias mais clássicas recomendarem a utilização de maltes caramelos, vou dizer para vocês, é frustrante a utilização deles. Eles agregam demais o sabor maltado numa cerveja sem álcool. Então, falo para vocês com toda a segurança, não usem, ou se usem, usem pouco, né? Ele agrega demais o sabor maltado na cerveja sem álcool, não combina com o estilo brasileiro. Estou falando do Brasil. Se vocês lerem bibliografias alemãs ou americanas, vocês vão perceber que eles colocam muito malte caramelo. Para o consumidor brasileiro não funciona, tá? Não combina. Logicamente que usando extra claro ou pilsen nessa receita, pessoal, você não vai obter a cor adequada, né? Se você usar 100% pilsen, você vai obter uma cor no máximo de 6 EBC. O ideal, uma cerveja sem álcool nossa, lager agora falando, é uma cor de 9, né? Então tem que se fazer o ajuste. Como é que se pode ajustar? Malte torrado, ou recomendo ainda mais fácil de padronizar, Sinamar. Sinamar, a dosagem é simples, 14 gramas para 1 hecto, para 100 litros, aumenta 1 EBC de cor. Então fica fácil a conta, né? Quando você usa o extra claro, a situação piora, porque ele fica ali numa cor próximo de 4 EBC. E se você usar extra claro mais flakes, você tem uma cor do mosto de 3 EBC. Então você tem que fazer ajuste, tá? Por quê? Você não quer apresentar para o teu cliente uma cerveja com cor muito leve, muito transparente, né? Pessoal, muitos de nós ainda temos um preconceito sobre o milho. Mas eu vou dizer para vocês, na cerveja sem álcool, flakes de milho, até numa relação de 30% na receita, ajuda demais no drinkability. O milho é um mosto neutro, não tem sabor de mosto, não tem aldeídos Strecker. O resultado final fica muito bom. Então, até 30%, perfeito. Moagem, pessoal, se você for usar 30% de flakes, você tem que moer ele um pouquinho mais grosso, o malte, né? Por quê? Você tem que imaginar que você já está usando pouco malte e você vai, ainda desse pouco malte, você ainda vai pôr 30% de flakes. Então, a moagem um pouco mais grossa precisa ser feita. Por que eu não tenho dificuldade de rendimento? Porque o flakes rende mais do que o malte, porque é amido puro. Então, você tem essa compensação no diferencial de rendimento, né? O que a gente recomenda? Moinho de um par, 1,4 milímetros de abertura de rolos. Se for 2 pares, 1,6 e 1 milímetro de abertura de rolo. Para moagem, para produção de cerveja sem álcool. Tá? Era isto. Pessoal, mostura. Aí está o jump do gato, né? O pulo do gato. A mostura é feita uma rampa chamada rampa jump, né? Por quê, pessoal? Qual que é a nossa luta contra os aldeídos Strecker? A nossa luta na cerveja sem álcool é tirar o sabor de mosto. Como tirar o sabor de mosto? Existe uma associação de técnicas aqui que nós vamos ensinar para que isso aconteça. Bom, numa produção normal, os aldeídos Strecker, pessoal, tem uma ligação muito fraca. E no processo do álcool, da fermentação, o borbulhamento na fermentação, libera os aldeídos e todo aquele sabor de mosto sai para fora da cerveja. Numa cerveja sem álcool, isso não acontece. Não existe álcool, existe uma fermentação muito lenta e os aldeídos ficam dentro da cerveja, ou seja, o gosto de mosto fica muito exagerado. Então, nós vamos, durante todo o processo, lutar contra os aldeídos, né? Como é que se faz isso, pessoal? Primeiro, como os aldeídos estão ligados à proteína, nós precisamos quebrar a proteína. Nós vamos fazer, vamos direto para o gráfico. Nós vamos fazer, pessoal, uma rampa. Nós temos 2 modelos para vocês. Um é a clássica, que é a jump clássica, onde nós vamos arriar 52 e aí vamos manter essa mostura por 30 minutos, pessoal, a 52. Muitos já devem estar pensando, putz, espuma vai para o saco. Não é verdade. Não é nenhuma verdade. Quem vai protagonizar a espuma aqui é a destrina. Numa cerveja normal, nós não temos destrina, mas numa concentração muito baixa. Nessa receita, nós vamos focar em destrinas. Destrinas são excelentes estabilizantes de espuma.
nessa cerveja sem álcool você não precisa pôr nenhum adjuvante ou coadjuvante que melhora a estabilidade de espuma. A destrina faz isso para nós. E eu vou dizer para vocês, a destrina ela dá uma espuma cremosa melhor do que a proteína. Mas nós vamos ter que quebrar toda a proteína, por quê? Nós queremos quebrar essa ligação aldeído aminoácido. Então, rampa longa. E aí depois, pessoal, vem o jump do gato. O jump do gato é essa situação. Nós arriamos o malte 1 quilo de malte e 4,5 litros de água. Faz a rampa normal, 30 minutos. E a relação 1:35, ou seja, aqui é uma relação de 8:1 ao todo. A parte 1:35 a gente fornece depois dos 30 minutos em forma de água quente. A água quente eu digo aqui no nosso caso 93 graus. Por quê? Nós vamos saltar a atividade da beta-amilase. A beta-amilase é o que vai nos gerar que tipo de açúcar? Açúcar simples. Glicose, maltose e maltotriose. Por que a gente não quer esses açúcares na nossa cerveja sem álcool? Porque eles são doces, eles são fermentescíveis, né? Dulçor a gente não quer nessa cerveja. E nem fermentescível, porque daí, mesmo usando a lona, que não usa esses açúcares, ela pode ser muito perigosa para outras leveduras. Bom, a gente faz o jump então, a gente jumpeia a beta-amilase. A beta-amilase nem entende o que aconteceu, porque ela leva uma água a 93 graus, e com isso eu subo a temperatura para 74, pessoal. Ficar muito próximo dos 70 é arriscado, porque alguma beta ainda pode sobreviver. 74 é um valor tranquilo, beta foi totalmente desnaturada, e a alfa também recebeu um choque grande, uma parte dela foi desnaturada por levar nas costas aí uma água 93, certo? Por isso, excepcionalmente nesse caso, a gente deixa de 40 a 45 minutos a 74. Eu preciso a alfa trabalhando para que ela quebre o amido em moléculas menores. Eu preciso nessa cerveja destrinas de 4 a 12 moléculas de glicose. E a alfa vai fazer isso para nós. Destrinas até 14 moléculas de glicose não são doces e são estáveis. Elas não geram turbidez, elas não oxidam com tanta facilidade como moléculas maiores de amido. Tá? Depois, pessoal, tem um outro detalhe. Rampa o mash out 78. Por que 20 minutos? A alfa-amilase, a 78, ela não chega a desnaturar totalmente. Se você deixar 5 minutos, ela ainda sobrevive ali 8, 10% da alfa-amilase. Isso é bom numa mostura normal. Nós queremos, na verdade, nessa situação, tirar totalmente a atividade da alfa-amilase no mash out. Por isso a gente alonga para 20 minutos. Porque já se mostrou que a alfa-amilase, a tempos prolongados a 78, ela desnatura totalmente. Então, a gente desnatura ela propositalmente com 20 minutos. Pessoal, muitos devem estar pensando que, putz, eu não consigo fazer isso aqui no meu equipamento. Existe uma situação de uma rampa jump moderna. Funciona também do mesmo jeito, com pequenos ônus, né, que não é tão eficiente para tirar o sabor de mosto. Mas dá cerveja premiada também. Você pode fazer a arriada 5:1 direto a 74, pessoal. Fazendo a mesma coisa, só que evitando o jump. Vou falar para vocês, se for possível, façam essa. Se não, parte para essa. Pessoal, qual é o extrato original recomendável? Nós já fizemos vários testes com diferentes extratos. Hoje, nós recomendamos iniciar com extrato original de 5 platos, tá? 5 platos, não mais e de preferência não menos, senão ela fica muito aguada. Algumas enzimas que vocês podem usar e devem usar é uma beta-glucanase. Por que uma beta-glucanase? Porque você já está dosando pouco malte, você está dosando flake, se você decidir, que eu recomendo. Então você precisa melhorar a viscosidade desse mosto, senão você vai demorar demais, né? E, que nem eu escrevi ali, ajuda para ir mais cedo para casa, né? Esse é fato. Pessoal, uma enzima nova, e essa é incrível e foi um salto de qualidade na cerveja sem álcool, é
o Flavor Max Zero, que é uma glicooxidase. Pessoal, essa enzima ela faz um negócio muito louco, que é, ela quebra a glicose. Ela quebra a glicose numa outra molécula chamada ácido glucônico. E esse ácido glucônico, ele é um palatabilizante. Ele dá sensação de corpo e sabor, né? E ele tem um outro efeito colateral super interessante, que é quebrar a glicose com a reação precisa de água e oxigênio. Veja que negócio legal, que ela ainda tem um poder oxidativo muito forte. Com água e oxigênio, ela produz o ácido glucônico e peróxido. O peróxido, ele é tóxico, ruim para nós, mas imediatamente pela catalase que o malte, o mosto tem, uma enzima que nós temos inclusive, ele quebra rapidamente o peróxido em água e oxigênio. E veja que coisa interessante, o oxigênio gerado aqui, liberado aqui, ele vem para a próxima reação. Então, a glicooxidase, o Flavor Max Zero, ele também tem o papel de antioxidativo. Aonde que ele deve ser dosado? Você pode dosar ele metade da dose, 1 grama por hecto. 10, né? Não, peraí, deixa eu lembrar. Quilo de malte, desculpa. 1 grama, 1 a 2 gramas por quilo de malte. O que eu recomendo? Pega 1 grama por quilo, dosa na mostura, ou seja, no começo da riada, e a outra 1 grama por quilo, dosa no momento da inoculação da lona, né? Você tem um efeito multiplicado. Aonde que essa enzima não funcionaria dosar na mostura, pessoal? É aqui na rampa jump simplificada. Porque essa é uma temperatura onde essa enzima já desnatura, tá? Então é dinheiro perdido aqui. Pessoal, clarificação, nada de novo. Cuidem muito da questão pH. pH dessas lavagens de bagaço, né? Ideal aí manter o pH entre 5,1 e 5,3 o que eu digo? Da panela cheia, tá? E tentem fazer lavagens ácidas, seguindo a regra de chegar no limite panela cheia 5,1 e 5,3. Importantíssimo, porque melhor expulsão de DMS, melhor coagulação proteica, qualidade do amargor da cerveja melhor, né? Mas nada de novo, clarificação. Fervura muda um pouco, pessoal. Cerveja sem álcool, bibliografias antigas recomendam pelo menos 2 horas de fervura. 2 horas é chato pra caramba, né? É chato pra caramba pra esperar. A gente recomenda, pessoal, 90 minutos. 90 minutos é um tempo suficiente. Por quê? Novamente lutando contra os aldeídos Strecker. Depois que você corta ele do aminoácido, ele se torna facilmente volátil, mas ele precisa de uma fervura intensa. 90 minutos de fervura, a gente tira boa parte desse aroma de mosto do mosto. Então, sem chance. 90 minutos, e quem tiver paciência aí, 120 minutos, ajuda bastante. Tá? Lupulagem, pessoal. Vocês vão se frustrar se vocês quiserem fazer a mesma receita sem álcool da tua receita original. Porque se você dosar a mesma quantidade de lúpulo, a sensação vai ser o dobro. Ou seja, se tua IPA tem 40 IBUs e você dosar a quantidade de lúpulo que você dosava na tua com álcool, ela vai parecer que tem 80. Né? Ou seja, reduza a quantidade de lúpulo porque o amargor vai ficar mais destoado. Não tem corpo suficiente para dar o balance, tá? Então, fundamental vocês terem isso na cabeça. Outro produto novo que eu não havia apresentado nas outras versões da cerveja sem álcool é o produto Easy Enhance. A Silvia mostrou, já falamos bastante dele. Turma, esse produtinho aí foi um outro salto que nós tivemos. Ele é um produto à base de polissacarídeos, de polissacarídeos e oligosacarídeos da levedura, e ele tem a função de melhorar corpo, melhorar a sensação de corpo. É quase aquele sazon, aquele sazon que você coloca no arroz, né? Ele vai dar uma temperada no teu mosto, um sabor, né? Estamos usando para cerveja sem álcool, cerveja low carb, cerveja gluten free.
para dar aquela sensação de corpo maior. Vocês podem provar umas cervejas de álcool, sem álcool aí, e alguns já me comentaram que ela tem uma sensação de ter um corpo cheio, até uma sensação de sabor, mas muito vem desse Easy Enhance. Ele tem dosagens recomendadas, a gente vem dosando 20 gramas por hecto, né? Para sem álcool, tá? Então a sem álcool nós estamos dosando 20 gramas por hecto, né? O ponto de dosagem é você que manda, mas eu estou preferindo dosar ele no final de fervura, tá? Dosa aí o Clear Max também, um estabilizante, um aglutinador de proteína para melhorar assim a limpidez do mosto. Nada de novo, cada um fica no que desejar. Pessoal, a lona é uma levedura que no momento eu posso garantir para vocês que é a melhor que existe no mercado. Por que no momento? Porque estão surgindo tantas coisas novas que logo logo vai aparecer uma levedura talvez mais sofisticada que a lona. A Lallemand provavelmente vai desenvolver outra e no próximo congresso vai ser apresentada. Mas no momento eu posso dizer para vocês que não tem ninguém para bater a lona. A lona foi manipulada geneticamente, não transgenia. Eles pegaram o que eles queriam e tiraram o que eles não queriam da levedura e ela se chama lona. A lona, pessoal, faz uma fermentação muito singela. Então a gente não pode contar com a redução de pH da lona na cerveja sem álcool. Nós precisamos fazer a redução do pH. Para onde a gente joga o pH? Próximo do 4,4. A lona consegue, na média, baixar o pH 0,2 unidades. Se você baixa então para 4,4, você fica com 4,2 no produto final pronto. 4,2, drinkability vai lá para cima, o consumidor gosta de uma cerveja com 4,2 e estabilidade microbiológica positiva também, né? Fundamental fazer isso, pessoal. Se não ajustar o pH da cerveja sem álcool, já era. Virpo normal. O que muda na dosagem do Virpo? Novamente lutando contra os aldeídos Strecker. Pulo do gato aqui também, o jump do gato. PVPP e carvão ativado. PVPP tem uma função desenvolvida para a parte fria. Na parte quente não serve para nenhuma outra cerveja, mas para sem álcool tem uma função fundamental. Se descobriu que o PVP, polvilhado simplesmente sem reidratação, no início do Virpo, ele retém uma parcela pequena, mas muito importante de aldeídos e retira ainda mais o sabor de mosto. Associado a ele, pessoal, carvão ativado granulado médio grosso. Polvilhado no Virpo, no começo do Virpo, ele retém aldeídos Strecker. Claro, vai te puxar um pouco de amargor e de cor, ponha isso na conta. Mas um cervejeiro que se preze sabe fazer isso facilmente, né? É simples, polvilhar na frente no início do PVP. PVPP a gente está usando 60 gramas por hecto, é brutal a dose, mas como você vai vender mais caro o produto, se paga. O carvão ativado, brutal também, o carvão ativado é barato, 200 gramas por hecto, tá? Dá para fazer testes para tentar reduzir. Essa é uma recomendação que nós chegamos na situação ideal. Pessoal, aqui também o pulo do gato. O oxigênio na cerveja sempre foi o nosso inimigo. Na cerveja sem álcool, o inimigo é dobrado. Nós precisamos evitar a oxidação dessa cerveja ao máximo. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, a lona não deve ser aerada, de maneira alguma. De preferência, a tubulação que o mosto vai até o tanque de fermentação impregnado com CO2. O tanque que vai receber a lona e o mosto impregnadíssimo com CO2. Se você tiver a possibilidade de tirar a mangueira de oxigênio de ar e colocar uma mangueira de CO2 no aerador do mosto, show. Outra coisa, antioxidante, Isomax EAA, no mosto junto com a levedura. A lona não consome oxigênio. Ela não precisa, ela consome, mas muito pouco. O que você dosar de oxigênio vai ser muito. Vai oxidar a cerveja. Estabilidade organoléptica, né? Então, não se aera o mosto. O Spund já deixa ele com 0,2 bar. O varão, certo? O contrapressão já mantém 0,2 bar, tanque carregado com CO2. No final do enchimento do tanque, borbulha CO2 por baixo, libera um pouquinho para o oxigênio que ainda possa estar lá dentro sair. O oxigênio aqui ele é maléfico demais para o processo, né?
pessoal, a lona realmente, já falei, a lona é, no momento, a mais recomendável. Ela é POF negativa, não gera fenóis ruins para nós e é enxofre ou sulfuroso negativo também, não gera nenhum componente sulfuroso, né? Ela não tem o gen para isso, eles tiraram o gen, né? A dosagem recomendada pela Lahnemann e todo fabricante de levedura é sempre bastante bruto, né? Eu tenho o costume de sempre, o que eles recomendam eu doso a metade. E nessa aqui, eu diria o seguinte, ela é uma levedura cara, tá? Ela é uma levedura cara, mas aonde que a gente compensa esse valor? Cara, ela aceita tranquilo 30 gramas por hecto. 30 gramas por hecto. É mais que suficiente para ela fazer o trabalho. Pessoal, a lona só consegue fermentar maltotriose. Vamos ter que ir. Ela só fermenta maltotriose. Ela só fermenta glicose. Então, quando terminar a glicose, ela é extremamente floculenta. Terminou a glicose, ela despenca que nem pedra brita, né? Isso é um problema também, porque durante a fermentação nós recomendamos pelo menos uma vez de manhã e uma vez de tarde. A fermentação é apenas 2 dias, tá? 2 dias. Então, durante esses 2 dias, de manhã, você vai dar um tiro de CO2 e vai pôr ela em suspensão. Não é várias horas, é 30 segundos. De tarde, você vai fazer a mesma coisa. Como é que nós fazemos? No primeiro dia, liberamos a pressão, damos tiro 30 segundos, pressurizamos o tanque para 0,5 bar. De tarde, eu libero o 0,5 bar, dou um tirinho com o spunde aberto, fecho até 0,5. No outro dia, eu libero o 0,5, dou um tiro, fecho o spunde, pressurizo para 1 bar. De tarde, eu libero 1 bar, borbulho, fecho 1 bar de novo. No outro dia, eu libero 1 bar, borbulho por baixo até 1 bar e meio. De tarde, libero 1 bar e meio, borbulho até 1 bar e meio. E aí, a cerveja está pronta, né? É importantíssimo esse borbulhamento de CO2 porque a levedura não faz isso para nós. Ela não tira os aromas que precisam sair, né? É isso. Temperatura de fermentação. A lona é perfeita para 20 graus. Veja que coisa legal. 20 graus, super tranquilo de manter. E é assim, turma. Se você esquecer ela no final de semana a 20 graus, ela não faz mais nada. Ela simplesmente, você chega na segunda, continua com o mesmo extrato e continua tranquila. Salvo se você tiver contaminação de outras coisas, né? Mas a lona por si só, ela não se adapta, ela não faz mais nada. Pessoal, ela deveria baixar de 5 platos que você começou, ela deveria baixar no máximo 1 plato. Ou seja, teu extrato final deve estar na faixa de 4 platos. A lona nem chega a fermentar 1 plato. Ela normalmente fica na faixa de 0,6, 0,8, tá? Isso te garante um álcool muito baixo. Nós não conseguimos, durante esses anos, fazer a lona produzir mais do que 0,3% de álcool, volume, tá? Ela não consegue. Ela usa muito da glicose para se multiplicar, para se alimentar, e o metabolismo dela é muito ruim, mas ela produz aromas e flavors muito importantes para a cerveja. Maturação, pessoal, 5, 10 dias, eu diria até menos para quem é mais arrojado. Maturação 0 graus. Tenham em mente que cerveja sem álcool congela. Chopeira, quando se for fazer a inauguração dessa cerveja, ajusta o termostato, galera, senão vocês vão passar raiva. Ela congela, né? Câmara fria, abaixo de 0 graus, congela a cerveja, né? Então, maturação 0 graus no máximo. Se você não tiver confiança no teu PT100, deixa 0,5, 1 grau, porque ela congela muito fácil, né? Pessoal, vem a recomendação de pasteurização. Eu vou dizer um negócio para vocês. Um cervejeiro que se preze e que tenha confiança no seu processo, não precisa estar tão preocupado com isso, tá? Se tiver realmente um controle, mas podem sobreviver micro-organismos patógenos nesse produto que numa cerveja normal, o álcool, a quantidade alta de lúpulo eliminam, tá? Então tomem cuidado. Sempre cadeia refrigerada ou pasteurização. Quanto de UPs? Cara, é bom manter pelo menos umas 30 UPs aí nessa cerveja. Já fizemos, já pasteurizamos, não danifica muito esse tipo de cerveja. Estabilidade organoléptica, 6 meses aí, tranquilo, tá? E agora, o Gustavão. Prazer, meu nome é Gustavo Mistura, sou cervejeiro junto com o Schwartz. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma tendência
carboidrato, que são as cervejas Ultra Light. Bom, então as cervejas Ultra Lights, a gente vai falar um pouco de cervejas low álcool, no caso são cervejas de 0,5% de graduação alcoólica até 2%, que são uma nova tendência, no caso, mas melhor chamado de Ultra Light. Bom, a gente está observando que o consumidor está se mudando o perfil de consumo. Então eles estão preferindo cervejas com maior drinkability, cervejas mais leves e que a gente consegue consumir numa quantidade maior. Então, como que a gente consegue fazer uma cerveja com uma menor quantidade de quilocalorias? A gente sabe que a cada grama de carboidrato a gente tem 4 quilocalorias. E a cada grama de álcool a gente tem 7 quilocalorias. Então, para a gente ter uma cerveja com uma baixa quantidade de quilocalorias, a gente deve principalmente baixar essa porcentagem de álcool. Então, para uma cerveja light, hoje a gente tem que ter no máximo 35 quilocalorias por 100 ml. E também falando um pouquinho, mas eu vou falar mais adiante, sobre cervejas de baixo teor de carboidrato. Baixo teor de carboidrato são até 5 gramas por 100 ml de cerveja. Bom, como o Shorts falou, vamos falar um pouquinho do passo a passo, como fazer essas cervejas. Então, aqui na experimental a gente já fez vários testes e o que a gente recomenda são maltes de maior poder diastáticos, que são o nosso malte Pilsen e o Extra Claro. Então ele vai ter uma quantidade maior de amido que a gente vai conseguir converter em açúcares fermentescíveis e com isso a gente consegue um produto de valor agregado muito alto. Então, se a gente vai dosar malte Pilsen ou Extra Claro, provavelmente a gente vai precisar de uma correção de cor. A gente recomenda que se dose malte torrado de 0,2 a 0,3% referente à quantidade de malte, ou use o Sinamar, que é uma cerveja basicamente concentrada com 9.000 EBC. Bom, para uma cerveja leve e refrescante, a gente deve utilizar, se quiser, até 30% de flakes. O flakes também, ele tem uma estabilidade coloidal muito maior, uma quantidade extremamente baixa de proteína. Então, referente à mostura, a gente faz uma relação lá na cervejaria experimental de 5:1. No caso, por que a gente faz uma relação de água malte 5:1? A gente foca principalmente na maior quantidade de água no malte e na água de arriada, focando menos na parte de menos quantidade de água de lavagem. Por que menos quantidade de água de lavagem? Como é uma cerveja muito leve, se a gente focar muito em quantidade de lavagem, a gente pode arrastar alguns taninos que não é benéfico para a nossa cerveja. Então, basicamente, na Ultra Light, a gente vai focar na rampa da alfa-amilase para a gente ter uma cerveja com mais corpo. Para a gente ter uma cerveja com mais corpo e para a alfa-amilase ativar melhor, a gente vai focar no pH em torno de 5,6, onde que é a melhor atuação da alfa-amilase. Bom, eu vou falar futuramente também dos outros coadjuvantes. Aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, mas depois eu vou passar mais rápido, porque várias vezes a gente vai utilizar esses produtos, que é uma tecnologia para a gente produzir uma cerveja melhor. Então, com a ajuda da tecnologia, se a gente utilizar esses coadjuvantes, a gente consegue uma cerveja muito melhor. Falando um pouquinho do Clear Max MF, o Shorts já falou um pouco, mas ele vai imobilizar o oxigênio na água da arriada, então ele vai brecar a lipoxigenase. A lipoxigenase, se você arriar o teu malte em temperaturas menores de 60 graus, ela pode trazer o gosto do famoso papelão molhado na cerveja. E com isso, a gente não consegue depois tirar esse gosto de papelão molhado. Bom, o maltezinho HT. Maltezinho HT, basicamente, são
amilases, proteases e beta-glucanases. Isso vai ajudar a gente a ter um mosto mais padronizado e com uma maior eficiência, apesar do nosso malte ser já muito bom, né? Bom, StarMax BG Super, como a gente vai fazer um mosto com extrato original baixo, então a gente já vai ter uma dificuldade de clarificação. A gente dosando o StarMax BG, que são beta-glucanases, ele vai ajudar a gente ter uma clarificação mais rápida e mais fluida no nosso mosto. E como o Schwartz explicou, o Flavor Max Zero é um palatabilizante, então a gente consegue ter uma cerveja com menor graduação alcoólica, menos malte, mas se a gente dosar essa enzima, ele vai ajudar principalmente na agregação de sabor e corpo na cerveja. A fins de curiosidade do pessoal, ali na experimental a gente fez diversos testes e o extrato final, geralmente da Ultralight, fica em torno de 1,6 a 1,8. Com isso, fica algumas destrinas que dá a sensação de corpo na nossa cerveja. Bom, referente à mostura, a gente vai arriar a 52 graus, fazer um pouco de protease. Com essa protease, a gente vai liberar alguns aminoácidos que vão ser essenciais para a nossa fermentação da nossa cerveja. Fazer uma breve rampa da beta-amilase a 62 graus, mas apenas 10 minutos, porque a gente quer focar principalmente na alfa. Então, na alfa-amilase, a gente vai fazer basicamente uma rampa a 20 minutos para a gente ter uma cerveja com maior corpo e mais destrinas. Fervura normal, 60 minutos. A gente recomenda também fazer a dosagem dos coadjuvantes de 10 a 15 minutos finais de fervura. O Clear Max K, que é um ácido tânico que contém carragena também, então a gente consegue fazer uma melhor aglutinação das nossas proteínas. Com isso a gente consegue fazer uma melhor formação de trube também. O Easy Enhance, que é uma levedura fantástica, que vai dar uma agregação e sabor na cerveja Ultralight muito boa, pensando que tem uma cerveja com maior graduação alcoólica. E o Cervomyce, que é uma levedura enriquecida com zinco. Para a parte da fermentação, como a gente tem um mosto com uma menor quantidade de aminoácido, a levedura ela vai ter uma pequena dificuldade. Então, pelo Kunze, o Kunze recomenda ter uma aeração do mosto de 7 a 9 miligramas de oxigênio por litro. Então, vamos focar no topo da recomendação pelo Kunze para a gente ter uma síntese da membrana plasmática e uma maior multiplicação de levedura. Então, como já falado anteriormente, a gente também recomenda fazer uma taxa de inoculação de 1,5 vezes maior do que o recomendado, por conta dessa quantidade de aminoácido mais baixa. E questão de temperatura na fermentação, a gente recomenda também fazer o inóculo a 8 graus, deixar a levedura subir essa temperatura a 10 automaticamente. E por que fazer uma fermentação a 10 graus? Como a Ultralight é uma cerveja muito leve, a gente vai deixar que a fermentação ocorra um pouco mais devagar, produzindo menos ésteres, não deixando a cerveja desequilibrada. Algumas recomendações, como a German Lager da Bio 4 ou a Lallemand ou a Diamond da Lallemand, que é muito boa. Bom, falamos um pouco de Ultralight, mas que tal sem glúten? Pelo Códex Alimentário, que é um padrão global, o que se considera uma cerveja sem glúten? Cervejas que contêm até 20 ppm de glúten. Então, a gente tem enzima muito boa que vai fazer o papel fundamental nessa cerveja. Zero glúten, praticamente a gente vai ter que ter menos de 0,5 ppm de glúten. Então,
é praticamente impossível da gente fazer hoje uma cerveja sem glúten. A não ser que a gente utilize uma matéria-prima como arroz, milho ou sorgo. Mas a gente não recomenda muito. Bom, falando sobre o glúten. O que seria o glúten? O glúten é essa molécula gigantesca aqui, basicamente formada pela prolina. A prolina, com esse anel de nitrogênio aqui, ela faz uma armadura muito resistente que as nossas enzimas do malte não conseguem fazer a hidrólise quebrando essa enzima. Para piorar, a gente tem na molécula do glúten a glutamina. A glutamina ela tem fortes pontos de hidrogênio que faz a resistência desse anel aromático de nitrogênio da prolina ficar mais resistente ainda. Bom, para cerveja sem glúten, a gente vai focar principalmente na rampa das proteases. Na rampa da protease, a gente vai fazer uma relação de água-malte de 3:1, favorecendo a acidificação desse mosto. Então, com pH em torno de 5,2, a gente consegue otimizar que as proteases trabalham melhor. Então, a gente vai fazer uma rampa proteica muito maior do que o normal. E também, nessa mostura, a gente recomenda utilizar até 30% de flakes também, porque ele vai ajudar na quantidade de glúten no nosso mosto da cerveja. Por conta do flakes não ter glúten, ele vai ajudar a gente a diminuir essa quantidade de glúten na cerveja. Bom, aqui eu já falei anteriormente, mas vamos focar um pouquinho mais no maltezinho HT, que ele vai ajudar na quebra das proteases, que no caso são o glúten. Então, no maltezinho HT, ele tem uma quantidade bem generosa de proteases que vão ajudar a gente fazer a quebra dessas proteínas na nossa rampa. Então, a nossa rampa vai ser de 30 minutos a 52 graus. Fazer também uma pequena rampa de beta-amilases a 62, 10 minutos já é o suficiente. E também, como vai ser uma cerveja leve, a gente tem que focar um pouquinho também na alfa-amilase para ela trazer um pouco de destrina e corpo para a nossa cerveja. Questão de fervura. A gente recomenda pelo menos 90 minutos para a gente ter uma maior coagulação proteica, com isso reduzindo ainda mais a quantidade de glúten no nosso fermentador. Dosar também o Clear Max K, que vai ajudar a coagular essas proteínas, basicamente. O Enhance para ajudar no sabor e corpo da cerveja. E o Cervomice, que ele vai ajudar no zinco para fermentação. Bom, aqui uma parte muito importante, como a gente diariamente na nossa cervejaria, a gente tem várias produções e a gente não consegue deixar um fermentador específico para cada tipo de cerveja, a gente deve tomar o cuidado muito grande com a contaminação cruzada. Então, provavelmente você vai ter feito uma cerveja normal, uma lager, por exemplo, com glúten. Com isso, a gente deve fazer um sip alcalino muito intenso para a gente poder tirar toda essa proteína, toda essa cerveja que ficou no fermentador antigo. Então, também fazer uma aeração de 9 mg de oxigênio por litro e fazer uma dosagem também de 1,5 vezes a mais de levedura do que geralmente você se faz numa lager. Bom, dosar o Matufest também. O Matufest é um alfa-aceto-lactato descarboxilase, que ele vai inibir a formação de diacetil na nossa cerveja. E dosar o hiestamina da Bio4, onde ele vai ajudar principalmente nos aminoácidos para a nossa fermentação ter uma fermentação completa. Bom, a bala de prata molecular é o nosso famoso Clear Max Pro. O que o Clear Max Pro vai fazer? Ele vai agir principalmente na relação da prolina e um aminoácido. Então, ele vai ignorar as outras proteínas, vai focar principalmente na ligação da prolina e um outro aminoácido, por exemplo, a glutamina. Então,
Se você pega e dá para um policial, por exemplo, a foto de um cara para ele buscar, ele vai buscar exatamente aquele cara. É isso que o Clear Max Pro vai fazer. Ele vai esquecer os outros e vai focar no que ele precisa alcançar. Bom, depois que a gente fez a dosagem e a fermentação, é bom você dosar no final da tua fermentação o Clear Max L, que é um ácido tânico onde ele vai pegar todas as partes suspensas, seja proteínas, seja leveduras, e ele vai decantar para o fundo do teu tanque, fazendo o famoso Gallagher. Certo, Schwartz? Bom, como a gente fez uma rampa muito intensa de protease, a gente acabou um pouco com as proteínas. Então, o que se faz a espuma e a estabilidade da espuma? Basicamente, proteínas, a LTP1, por exemplo, que é proteínas de médio peso molecular, resinas de lúpulos e em si o CO2, que vai fazer o encapsulamento dessa cerveja formando a espuma. Então, uma estratégia muito legal é a gente usar o lúpulo tetra. O lúpulo tetra, basicamente, é um extrato onde ele vai fortificar essa rede elástica da espuma. Então ela vai ter uma espuma muito mais fina, muito mais branca e muito mais resistente, e também ela vai ajudar na resistência contra lipídios. Então, por exemplo, se você vai comer o hambúrguer e vai tomar essa cerveja, provavelmente numa cerveja normal, esse lipídio na tua boca vai acabar com essa espuma. E o lúpulo tetra ele vai ajudar com esse melhoramento de espuma da tua cerveja. Mas um cuidado muito grande que a gente tem que ter é que o lúpulo tetra, ele vai, a cada 1 grama por hecto que você dosa na tua cerveja filtrada, ele vai aumentar a percepção sensorial de 1,25 IBU. E na parte analítica, na nossa cerveja no laboratório, ele vai aumentar 0,75. Então toma um cuidado, se você for usar o lúpulo tetra, você ajusta o teu IBU na relação que você vai dosar o teu lúpulo lá na parte da fervura. Bom, falando sobre cerveja low carb agora. Low carb são cervejas que contêm até 5 gramas de carboidrato por 100 ml. Então, cervejas, para ser considerado zero carboidrato, elas precisam ser menor que 0,5 gramas por 100 ml de cerveja. Bom, o que a gente recomenda, saia fora disso. Foca na cerveja low carb, que você vai ter um marketing legal no teu rótulo. Com isso, você vai ter um pouquinho de carboidrato que vai te ajudar na sensação de corpo na tua cerveja para ela não ficar tão vazia. Também usar maltes com alto poder diastáticos e fazer um ajuste de correção de cor ou utilizando maltes torrados ou utilizando o próprio Sinamar. Aqui, pessoal, a gente vai focar porque a gente quer uma cerveja mais seca na beta-amilase. A beta-amilase, ela consegue agir em pH mais próximo de 5,4. Então, a gente vai focar principalmente em pH próximo de 5,4 para favorecer as betas-amilases, fazer a maior quantidade de açúcar fermentescível. Maltose, maltotriose e glicose, basicamente. O mosto original de 8 pratos. Dosar os coadjuvantes que a gente já mencionou anteriormente. E o que é o pulo do gato dessa hora? É o Atenomax. O Atenomax é uma amiloglucosidase, então enzimas do nosso malte faz a quebra do amido na ligação do alfa 1,4 e a amiloglucosidase, o Atenomax, ele vai fazer a quebra da ligação no alfa 1,6, onde que são os amidos de maior tamanho, basicamente. Então, a temperatura ideal para ele é de 60 graus Celsius, então a gente recomenda que vocês dosem ele 5 minutos após a riada, porque se a gente dosar junto com a água da riada, provavelmente ele vai ficar ou na casca do malte, ou ele não vai ter uma atuação muito boa. Bom, o que a gente recomenda? Fazer uma rampa
que tem um pouco de proteases para liberar um pouco de aminoácido, liberar um pouco do fã do nosso malte, fazer uma rampa mais intensa na beta-amilase, em torno de 30 minutos. E por que a 68, pessoal? Como já foi falado no congresso aqui, o aquecimento global tem... As temperaturas estão aquecendo acima do normal, então a temperatura de gelatinização do nosso malte, ele está crescendo. Então, se a gente fazer uma rampa a 68, a gente vai conseguir uma melhor gelatinização e com isso também vai ter uma sinergia da beta-amilase com a alfa-amilase na nossa mostura. Fervura normal de 60 minutos. Dosar todos os coadjuvantes de 10 a 15 minutos finais de fervura. E a fermentação, fazer também uma alta oxigenação no nosso mosto. Dosar 1,5 vezes a mais de levedura do que o recomendado. E dosar Matufest para a gente não ter o perigo de ter o diacetil na nossa cerveja. E o estamina para ajudar no aminoácido também. Bom, esse daqui, como é só basicamente um resumo, então o Ultralight, a gente vai focar em alfa-amilases, extrato baixo, quantidade de quilocalorias menor que 35 quilocalorias. Se você quiser ter uma cerveja de 0,5 a 2% de graduação alcoólica, seria uma cerveja low álcool. Mas se você quiser também ter uma cerveja apenas light, foca em ter até 35 quilocalorias por 100 ml. No sem glúten, o principal cara aqui é o Clear Max Pro, que ele vai ajudar na quebra do glúten, e dosar o lúpulo tetra para a gente ter uma estabilidade maior de espuma, para a gente ter uma cerveja com até 20 ppm de glúten. E, conforme falado agora há pouco, 5 gramas de carboidrato se encaixa como low carb. Shorts, agora é tua hora. Bom, nós vamos agora falar de uma outra categoria de produto que é uma bebida que serve tanto para menores de idade como pessoas idosas e que tem tudo a ver com nós cervejeiros. Ela é a base de mosto, né? Nós temos que tomar cuidado, pessoal, que na verdade a Alemanha patenteou o nome Bionade e nós estamos chamando esse produto de Bionada. Não sei até onde isso vai dar problema quanto à patente, certo? Mas enquanto não reclamarem, vamos manter assim. Mas nós estamos chamando esse produto de Bionada. É super inovador e vocês talvez tiveram a oportunidade de experimentar. Nós temos no TEP uma Bionada sabor framboesa, uma Bionada sabor laranja gengibre e uma Bionada sabor lima-limão. E a cerveja sem álcool também tem dois TEPs ali com cerveja sem álcool, com toda aquela técnica que a gente mostrou. Então, recomendo vocês darem uma provada em cada uma e ver o que vocês acham. Pessoal, a Bionada é uma baita solução para nós. Ele é um refrigerante. Não tem, é zero álcool, né? Aromatizada. Você pode pôr corante, você pode pôr aromas, né? Então, uma baita bebida nutritiva. Lembrem que maltose é um açúcar muito bom para a saúde. Não tem nenhum tipo de sacarose, né? Não é um açúcar mais complexo. Tem uma acidificação natural com lactobacilos. Então, por isso eles tiveram a inteligentíssima ideia de colocar o nome de Bionada, né? Bom, vamos lá. Como fazer uma Bionada, pessoal? Qual é a característica da Bionada, né? Ela é uma bebida nutritiva, não tem álcool, é feito o ajuste do pH com bactéria láctica, o teor de açúcar é baixo, né? O legal, pessoal, nós podemos doutrinar a nova geração a talvez voltar a ter um apreço pelo gosto de cerveja, o gosto de mosto, porque a Bionada tem um negócio legal, apesar de ser um refrigerante, ela tem uma espuminha. Ela tem uma espuminha de cerveja. Talvez as crianças até achem divertido ficar com o bigodinho com espuma, né? Refrigerante normal não tem. Então é aí um storytelling, né? E é barato de fazer, turma. É muito barato de fazer, é fácil e nós cervejeiros temos tudo na mão. Bom, como fazer a Bionada, pessoal? Novamente estamos recomendando malte. Vejam que
se nós quiséssemos realmente vender um portfólio enorme de maltes, nós estaremos recomendando todo o portfólio. Mas vocês viram que todas essas cervejas focaram em 2 tipos de malte, ou Pilsen Extra Claro. Pessoal, essa é a realidade. Essa é a realidade. A complexidade das cervejas diminuiu muito, né? Bom, recomendamos novamente usar o Pilsen ou Pilsen Extra Claro. Para esse tipo de produto, é esses 2 que servem, né? Relação água-malte, pessoal. Pega 8:1. 1 kg de malte, 8 litros de água, né? Joga dentro da tua tina e, na verdade, começa com extrato original de 3 a 4 pratos. Essa aqui foi feita com 4 pratos. A 3 pratos fica legal, mas ela fica mais seca. Talvez para crianças ela fique sem graça, tá? Nós estamos focando na nova geração, hein, tá? Pessoal, vai usar os mesmos produtos, Clear Max MF, Maltezinha HT, Star Max BG Super, Flavor Max, recomendo muito usar nessa bebida, vai dar um pouco mais de sabor, tá? E aí, o segredo é caprichar no aroma, na cor e põe para vender, né? Rampa de mostura, pessoal, foca aí numa rampa clássica, 45 minutos, 62, 68, né? Por quê? Nós queremos focar em açúcares simples, nós queremos um mosto doce. Nesse caso, nós queremos um mosto doce, né? Né? Então, nós focamos numa rampa clássica com um grau de atenuação muito alto. A clarificação, pessoal, onde é que começa a mudar o negócio? A clarificação, você vai clarificando esse mosto e já põe o set point lá para 80 graus. Por quê? 80 graus elimina a maioria dos micro-organismos, salvo os encapsulados ou os termorresistentes, que também não são um problema para nós. Mas então, vai mantendo esse mosto a 80 graus, né? Depois, você não vai fazer fervura, tá? Nesse momento, você vai resfriar o mosto. E aí, pega lá o teu trocador de calor, faz uma gambiarra e resfria mais ou menos 1/3 desse mosto, que é o suficiente para você chegar a quantos graus? 37 graus. Ou seja, resfria esse teu mosto a 37 graus. Por que 37 graus? É a temperatura ótima da levedura, do Lactobacillus pastorianus, que é o sour pitch da Lallemand. Um lacto puro, perfeito para essa situação, né? Você vai lá dosar 20 gramas por hecto. Por que 20? A recomendação original para uma sour é 10. Nós vamos dosar 20 porque a gente quer agilizar o negócio, né? Pessoal, o pulo do gato desse produto não é nem tudo isso que eu falei até agora, é usar o Ateno Max. O Ateno Max tem uma sacada legal, que ele transforma todos os açúcares em glicose. E aí, pessoal, o Sour Pitch tem um campinho excelente para acidificar. Vocês concordam comigo, quem já fez sour, que um extrato de 3, 4 pratos para acidificar num processo normal, ele levaria de 2 a 3 dias. 2 dias pelo menos, turma. Muito pouco extrato, muito pouca glicose. O lacto não consegue acidificar isso de forma rápida. Agora, dosando o Ateno Max, que transforma tudo em glicose, o lactobacilo, em coisa de 17 horas, baixa o teu pH, se você quiser, desse mosto para 2,5 fácil. 2,5 fácil, né? Então, nós dosamos o Ateno Max e controlamos o nosso pH do ponto que a gente quer. Como é que você controla isso? Chegou no pH que você quer, põe para ferver. Encerra o processo, né? Essa bionada, pessoal, está com pH de 2,8. 2,8. E se você tomar ela, você não diz que ela tem 2,8. Por quê? Porque eu controlei também a quantidade de glicose ainda presente nesse mosto, e a glicose camuflou a sensação ácida extrema, o dulçor com ácido. A Coca-Cola tem pH 2,5 e você não diz que ela tem 2,5. Por quê? Tem açúcar camuflando a acidez. Aqui nós fizemos a mesma coisa, é pH 2,8, mas com muita glicose ainda. E a glicose camufla a acidez, né? É isso mesmo que eu falei, sem mais delongas. Pessoal, por que o Sour Pitch? Por que Lactobacillus pastorianus? Vocês não podem usar bactérias
heterofermentativas. Bactérias heterofermentativas geram ácido lático, ácido acético, álcool. Então, não é desejado. Pessoal, bactérias heterofermentativas, vamos pegar Lactobacillus brevis, coriniformes, Lactobacillus lindneri, muito bonito e tal, mas não servem para esse tipo de produto, porque vai te gerar primeiro álcool e outros subprodutos que não são interessantes aqui. Nós queremos ácido lático puro, então procurem lactobacillus homofermentativos, né? Lembrando que os homofermentativos do piruvato ou da glicose geram lactato. Já os heterofermentativos geram lactato, acetatos e álcool e CO2, né? Fuja disso, né? Bom, mas nós não temos certeza que o mosto já não tenha algum lactobacilo selvagem, certo? Então, o que eu recomendo, pessoal? Se for possível, impregnar a tina de mostura com CO2. Enche ela com CO2, fecha as tampas, né? Ou alguns devem estar pensando, mas eu não tenho minha tina de mostura disponível para fazer kettle sour. Esse é um kettle sour normal. Você pode fazer o sour pitch fermentando no tanque, deixa ele fermentando no tanque, baixa o pH até quando quiser, leva rapidinho para a tina de fervura, ferve e segue o processo. Então você não precisa usar a tua tina de mostura como uma tina de fermentação lática, tá? Para os casos da turma de maior porte, tá? Só não esquece aí de tentar deixar o meio com CO2, apesar do sour pitch ser homofermentativo, você pode ter heterofermentativas juntas, tá? Flavor Max Zero é muito importante vocês dosarem nessa receita. Lembram que eu falei 1 grama por quilo na mostura e 1 grama por quilo na fermentação? Nesse, pessoal, vocês não devem dosar 1 grama e 1 grama, tá? Porque aí ele tem mais o mosto. Ele dá muito sabor no mosto e para um refrigerante não combina, tá? Então foi um tiro no pé quando a gente seguiu a dose recomendada. Então a dose recomendada na bionada é 0,5 gramas por quilo na riada e 0,5 na fermentação, tá? Não mais que isso. Tempo de fervura 60 minutos. Poderia se ferver menos tempo, porque você não está interessado em nada, não tem lupulagem, não tem nada, né? Mas 60 minutos ali, expulsão de DMS, é importante, eliminação de todo o lacto. Pessoal, nós também na bionada dosamos a mesmos adjuntos da sem álcool. Ajuda muito a tirar o sabor de mosto. Veja, um refrigerante com sabor de mosto exagerado não combina também. Então, dosar PVPP e carvão ativado melhorou bastante o drinkability desse refrigerante, tá? O que você vai fazer depois do trocador? Você vai tentar baixar a temperatura desse mosto máximo que você conseguir. E se não conseguir, põe o set point no tanque 0 graus e está pronto o teu produto, né? O tempo de maturação ainda é uma incógnita. Você pode deixar 1 dia, 2 dias no tanque, pelo menos para talvez sedimentar alguma coisa de trube frio, né? E aí mete para filtração, né? O que nós recomendamos usar de produtos? Primeiro, capriche na questão oxidação. Esse mosto oxida muito fácil, então elimina o ar do tanque, carbonato mosto se for possível, né? E ainda recomendo dosar o Isomax, um antioxidante, para também capturar qualquer oxigênio que ainda esteja solubilizado nesse mosto, evitar a oxidação ao máximo, né? 5 gramas por hecto faz milagres, né? Depois, pessoal, a borbulha bastante CO2 por baixo também para expulsar algum aroma do buquê jovem do mosto, melhora o drinkability. Nós estamos maturando 3 dias esse mosto frio, filtração a 0 graus, não menos que isso, não ele congela. E aí vem a adição de aromas e corantes, se vocês quiserem, né? Nós fizemos, usamos os produtos da Döhler. Döhler é fera nessa questão de aromas, né? Eles nos doaram, o Döhler tem o código do aroma natural. Nós usamos numa aroma natural de framboesa, 0,8 ml por litro de mosto. A segunda bionada foi aroma natural de laranja e gengibre, 0,4 de laranja e 0,4 ml de gengibre. E usamos o aroma natural de lima-limão,
0,8 de limão e 0,2 de lima. Né? A lima é um pouco forte, então tivemos que dosar menos. São essas as bionadas disponíveis. Mas veja aqui, ó, a porteira aberta. Você pode dosar, inclusive, fruta natural. Né? É um refrigerante. Né? É isso aí. Né? Depois, provem. Eu estou à disposição ali para conversar. Mas é um produto, pessoal, que pode ajudar muito na questão venda, doutrinação de novos jovens, novos consumidores, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho agora da água lupulada. Quem já se frustrou com a adição de pellets de lúpulo para fazer uma água lupulada? Dá uma raiva e um gosto muito amargo para a água, né? Então, já foi apresentado aqui no congresso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o IOPS. Basicamente, o IOPS, então, são monoterpenos de lúpulos que o que o pessoal da Evodia fez? Dosou genes de lúpulo na levedura, onde ela consegue fazer uma fermentação de precisão, fazendo principalmente os aromas do lúpulo. Então, fazendo a fermentação de precisão, a gente chega nesse produto aqui, que é basicamente o IOPS. O IOPS ele pode ser dosado de 20 a 100 gramas por hectolitro, mas a gente vai falar um pouco sobre como que a gente fez a água lupulada. Bom, aqui é sobre alguns dos produtos do IOPS, são 3 florais, um citrus, um fruit e um hop. Mas basicamente, o que a gente fez para fazer água lupulada? A gente fez um total de um blend contendo 75% do hop H2, que é em si o aroma do lúpulo, 12,5% de fruit e 12,5% de citrus. A gente já fez também somente com o hop H2, mas a gente observou que com o citrus e o fruit, ele dá uma sensação melhor de aroma de lúpulo, porque alguns lúpulos dão aroma de fruta, aroma cítrico. Então, nesse blend total, a gente fez uma dosagem de 25 gramas a cada 1 hecto de água. A gente fez uma carbonatação forçada também de 8 gramas de CO2 por litro. E um outro pulo do gato que a gente fez aqui foi a dosar ácido cítrico 0,1 grama por litro. Por que isso, pessoal? O nosso pH da nossa água geralmente é em torno de 7. Então, dosando essa mínima quantidade de ácido cítrico, a gente consegue baixar o pH daquela água que vocês provaram para em torno de 3,5. Com pH mais ácido, ele te dá uma explosão maior, basicamente, desses aromas e desse sabor do lúpulo. Então, ele aumenta também o teu drinkability, fazendo que a água fique mais leve, mais refrescante. E como que a gente vai registrar isso daqui no mapa? Bom, basicamente, essa água lupulada, ela é uma soda sabor lúpulo. Então, a gente vai registrar ela com uma soda aromatizada. Então, na parte de ingredientes, a gente vai só dosar, descrever água e aroma de lúpulo, que é o IOPS. Só lembrando, pessoal, não dá para a gente colocar lúpulo no nosso ingrediente, porque o IOPS ele é aromas de levedura de lúpulo e em si não é o lúpulo de matéria-prima. E algumas dosagens que a gente também fez de IOPS em cerveja sem álcool. Essa cerveja sem álcool que vocês provaram ali no congresso, ela tem uma dosagem de 20 gramas por hectolitro na cerveja pronta. Então você consegue fazer uma mascaragem ainda mais desse gosto de mosto na tua cerveja sem álcool. E um dado bem interessante que a cada 1 litro de IOPS você consegue fazer 50 hectos ou de cerveja ou de água lupulada. Então, se você for colocar na ponta do lápis, apesar do frasco ser um pouquinho caro, você tem uma dosagem muito grande, então você tem uma eficiência muito grande também na dosagem do IOPS. E a gente deixa aqui essa última frase, que quem domina a bioquímica da cerveja
dominará o futuro do mercado. Respeito de dry hop e adição de fruta. Talvez fazer uma filtração com terra de atomáceas e depois fazer esse procedimento? Minha pergunta. Não, sem álcool. Sem álcool. A respeito de espuma. Questão de 60 e de 120 minutos. Tem algum dado a respeito de tempo de duração de espuma no copo? E terceira, talvez, uma sugestão. Para ponto de venda, pensando em sem álcool, talvez seria interessante barril PET, descartável? Bom, vamos de trás para frente, porque daí eu lembro das... Embalagem PET é o seguinte, então aí você teria que ter na sem álcool um pasteurizador flash. Ou um balcão refrigerado, certo? São duas coisas. Se não for pasteurizada, balcão refrigerado, temperatura controladíssima, sem desligar à noite, né? E aí o ideal talvez seria um pasteurizador flash para garantir, porque a embalagem PET ela aquece mais rápido, certo? Então o risco, mas dá. Isso aí. A segunda pergunta é espuma. Cara, 120 ou 90 minutos não importa para a estabilidade de espuma desta cerveja, no caso específico dela. Por quê? Quem é o protagonista da espuma nessa cerveja são as destrinas. As destrinas são açúcares que não coagulam. Então as destrinas, elas têm uma cremosidade de espuma incrível. Mesmo você detonando totalmente, 100% a tua proteína, a espuma dessa cerveja fica extremamente estável. Então não se preocupe com espuma. Que tinha mais uma. Ô Magno, depois nós conversamos com um copo de cerveja na mão, porque senão o Mater lá, a cara dele lá. Mas a tua última pergunta, ou a tua primeira, é sobre frutas. Já quebramos a cara. Frutas naturais ou aromas adocicados devem ser dosados na cerveja de preferência sem álcool filtrada e já em fase de maturação. Porque se você dosar a fruta na fase fermentativa, a frutose, a lona adora. A lona fermenta frutose e ela gera álcool. Estoura o álcool se dosar a fruta na fermentação. A lona é legal, mas a frutose ela gosta. Tá? Então, cerveja maturada, de preferência filtrada já, fruta. Né? Acho que era isso, né, Magno? Depois nós conversamos. Beleza, pessoal? Valeu!